estudo semanal, quando temos estudado a série Andando com os Gigantes da Fé. Hoje nós estaremos estudando o nosso quarto gigante da fé. E quem será o gigante que estará andando conosco hoje? Eu vou dar algumas dicas para ver se você consegue acertar o nome do nosso gigante. Primeiro, ele é o caçula de uma família com 3 filhos. Quando ainda criança, quase morreu. Quando adulto, ele teve que fugir da cidade onde morava para não ser morto. No deserto, ele casou-se e tornou-se pastor de ovelhas. Você já sabe quem é o gigante que vai estar caminhando conosco hoje? O nosso gigante da fé de hoje é nada mais, nada menos do que o grande Moisés. Sim, o grande Moisés, o libertador do povo de Israel, aquele homem que conduziu o povo de Israel às portas da terra prometida, mas ele mesmo não pôde entrar na terra prometida. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão do povo egípcio. A história de Moisés é registrada na Bíblia, iniciando em Êxodo, vai até o livro de Deuteronômio. A Moisés é atribuído a ele ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Pentateuco. Moisés é considerado o principal personagem do Antigo Testamento. Ele foi o homem por meio do qual Deus constituiu os hebreus em nação. Porque um povo, para ser considerado uma nação, ele precisava de um rei, ele precisava de uma terra, ele precisava de uma constituição, e a constituição dada ao povo foi a lei de Deus através de Moisés. Moisés, ele é, como eu já disse, reconhecido como autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o gigante da fé que estará andando conosco hoje é Moisés, e nós vamos ver quem era Moisés. Moisés, como eu já disse no início, era o filho de uma família com 3 irmãos. O nome da sua mãe era Joquebede e do seu pai Arão. O nome dos seus irmãos eram Miriam e Arão. O significado do nome de Moisés, lá no hebraico, quer dizer salvo das águas. Salvo das águas ou tirado das águas, porque ele foi colocado num cesto e dentro desse cesto ele foi colocado no rio Nilo. Então, o significado do seu nome é tirado das águas ou salvo das águas. A história de Moisés, ela pode ser dividida em 3 fases. Nós podemos dividir a história da vida de Moisés em 3 fases, e é isto que eu quero compartilhar com vocês a partir de agora, lembrando-lhes de que nestes estudos que nós temos feito sobre os gigantes da fé, nós temos apresentado uma visão panorâmica de cada gigante da fé. Nós temos apresentado um resumo da vida destes gigantes, porque o tempo que nós temos é muito pouco para falarmos sobre toda a vida, sobre toda a história dos nossos gigantes da fé. Então vamos lá, vamos dividir a vida de Moisés em 3 fases. A primeira fase da vida de Moisés começa com seu nascimento e vai até os seus 40 anos. Nesta fase nós vamos ver algumas situações, algumas características desta fase. Primeira característica: diante das circunstâncias adversas,
o menino Moisés é protegido pela sua família. Antes mesmo de Moisés nascer, já existia uma ordem para que as parteiras matassem os meninos que nascessem das hebreias. Todo menino, toda criança do sexo masculino deveria ser morta pelas parteiras. Só que as parteiras, elas temeram o que Deus poderia fazer com elas. E elas não cumpriram a ordem dada por Faraó. Logo, Faraó ordenou aos seus soldados que os meninos que nascessem fossem jogados no rio Nilo para morrerem afogados. Então, antes de Moisés nascer, já existia essa situação. E quando Moisés nasce, os seus pais conseguem esconder Moisés por um período de tempo, mas não por muito tempo, tá? Até que o menino Moisés, ele é colocado num cesto. Este cesto é preparado para que não entre água e assim ele afunde, matando Moisés afogado. E Moisés é colocado no rio Nilo. Só que próximo dali, a irmã de Faraó, com algumas outras mulheres, estavam se banhando. E o menino Moisés é achado pela filha de Faraó. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino, porque ele era formoso. A irmã de Moisés, que acompanhava o cesto, ela se apresenta à filha de Faraó e pergunta se ela não quer uma ama de leite para cuidar do menino até que ele tenha idade suficiente para ser devolvido a ela. E a irmã de Faraó, ela aceita a proposta de Miriam. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó, e ali no palácio, o menino Moisés, ele foi criado no meio das riquezas, do conhecimento, e ele obteve conhecimento em muitas áreas ali. Quando já era homem adulto, Moisés demonstrou se importar com o seu povo. Moisés viu uma situação difícil entre um hebreu e um egípcio. O egípcio está espancando o hebreu, então Moisés vai em socorro do hebreu, acaba matando o egípcio, e Moisés pensa que ninguém está sabendo disso. No dia seguinte, Moisés se depara com dois hebreus brigando, e quando ele pede para que eles parem com aquela briga, um deles pergunta: você vai me matar como matou o egípcio? Então Moisés fica preocupado, Faraó fica sabendo disto, e Moisés então é obrigado a fugir do Egito para não ser morto. Aí está um resumo da primeira fase da vida de Moisés. Foi desde o seu nascimento até os seus 40 anos. A segunda fase da vida de Moisés vai dos seus 40 anos aos 80 anos de idade. Moisés, ele vai fugir do Egito, vai para uma terra chamada Midian. Então vejamos algumas características desta segunda fase da vida de Moisés. Primeira característica: Faraó soube o que Moisés havia feito e procura matá-lo. No entanto, Moisés consegue fugir. Ele vai para o deserto de Midian. Lá ele encontra uma família. Ele se casa com uma mulher chamada Zípora, e ele tem 2 filhos com esta mulher. Esta fase se resume praticamente no que estou falando. Moisés foge para Midian, lá ele conhece essa família, se casa com esta mulher e tem filhos. Agora nós temos a terceira fase da vida de Moisés, que vai dos seus 80 anos até os seus 120 anos de idade, porque Moisés ele vai morrer com 120 anos de idade. As características dessa fase são: primeiro, Deus se revela a Moisés. Moisés está pastoreando no deserto,
ele observa uma sarça que está ardendo, ele se aproxima do local. Deus pede para que ele tire as suas sandálias, porque a terra que ele está pisando é terra santa, e Deus se revela a Moisés, dando a Moisés a missão dele voltar ao Egito para libertar o povo de Deus que está escravo no Egito, e Deus diz que o clamor daquele povo tem chegado à presença dele, e Moisés dá esta missão Deus dá esta missão a Moisés. Moisés, ele se mostra indeciso, ele procura não aceitar a missão, mas acaba aceitando a missão para voltar ao Egito. Uma outra característica dessa fase é Moisés volta ao Egito, tá? E lá no Egito, Moisés ele se encontra lá com seus familiares, e o irmão de Moisés, Arão, será o seu porta-voz na presença de Faraó. Moisés é o porta-voz de Deus e Arão é o seu porta-voz na presença do Senhor. Então, eles vão comparecer na presença de Faraó, pedindo para que Faraó liberte o povo judeu, para que este povo possa ir ao deserto celebrar uma Páscoa ao Senhor. E Faraó, ele não deixa o povo ir. A partir daí, começam então a acontecer no Egito os juízos decretados por Deus, que nós conhecemos como as 10 pragas. E aquelas pragas começaram a vir sobre o povo que estava no Egito. O único povo que era protegido daquelas pragas era o povo do Senhor, mas Faraó, ele não se mostrou em momento algum com a intenção de libertar aquele povo, até que a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, quando o filho de Faraó foi morto, então ele resolve deixar o povo hebreu ir embora para adorar o seu Deus. Moisés, então, lidera a saída do seu povo, do povo de Israel do Egito. É uma outra característica dessa terceira fase da vida de Moisés. Moisés, então, ele sai com o povo do Egito, ele vai caminhando pela terra, pelo deserto, e em um dado momento Moisés se depara com o Mar Vermelho. O que fazer? Porque diante do povo tinha o Mar Vermelho, e na retaguarda deste povo, atrás deste povo, vinha Faraó com o seu exército, porque Faraó se arrependeu de ter libertado o povo hebreu, porque agora ele não tinha mão de obra de graça para fazer as obras que tinham que ser feitas no Egito, e ele resolve ir ao encontro desse povo, mas com o objetivo de matar todo o povo hebreu. O que fazer? Moisés então recebe ordem do Senhor para tocar as águas do Mar Vermelho, que Deus abriria este mar para o povo passar por dentro do mar. Moisés faz isso, é uma história que nós conhecemos, o povo começa a passar, porque Deus consegue separar as águas, há uma porção seca ali, o povo começa a passar, e quando o povo chega do outro lado, que Faraó e o seu exército está atrás do povo, o mar se fecha, Faraó e o seu povo é destruído então. Pois muito bem, neste período, dos seus 80 anos aos 120 anos, Moisés vai passar por uma série de dificuldades. O povo que está sendo conduzido por Moisés à terra prometida, a terra de Canaã, terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, este povo vai murmurar, este povo vai reclamar, este povo vai se levantar contra Moisés várias vezes.
mas Deus sempre vai se fazer presente na vida de Moisés. Deus vai sempre defender Moisés. Nessa terceira fase, Deus mostra a Moisés, revela a Moisés a necessidade de construir um tabernáculo ou uma tenda da congregação para que o povo pudesse falar com Deus neste local, e Deus dá a Moisés, com riqueza de detalhes, tudo o que deveria fazer parte desta tenda da congregação. Moisés vai instituir também o sacerdócio, tá? Os sacerdotes terão que ser pessoas da tribo de Levi, e começa com o seu irmão Arão e com os filhos de Arão, e daí continua os sacerdotes sendo da família de Levi. Neste período também, muitas batalhas serão travadas, e Moisés terá à frente do seu exército o seu discípulo Josué, aquele que estará saindo, conduzindo, liderando o exército de Israel para lutar contra os inimigos que eles vão encontrando ao longo dessa jornada. Na verdade, se o povo não fosse rebelde, este povo poderia chegar à terra prometida em questões de meses, mas por conta da desobediência deste povo, este povo peregrinou 40 anos no deserto. Pois muito bem, fechando esta fase, porque é um resumo dessa última fase da vida de Moisés. Quando Moisés está próximo de morrer, Moisés sobe ao monte, e lá Deus mostra a Moisés a terra que ele tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, que daria aos descendentes deles. Moisés viu aquela terra bonita e ouviu de Deus as tristes expressões: mas você não vai entrar na terra. Moisés, ele estava às portas da terra prometida. Ele caminhou no deserto durante 40 anos para entrar naquela terra, mas por causa de uma atitude que ele tomou, por não ter cumprido uma ordem que Deus deu a ele, Deus disse: você não vai entrar nesta terra. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés morreu com 120 anos, e diz mais, que Deus o sepultou ali. E diz mais, Moisés ainda tinha vigor. Moisés conseguia enxergar perfeitamente, mesmo estando com 120 anos de idade. Moisés morre, e quem vai conduzir o povo, quem vai levar o povo a entrar na terra prometida é o seu discípulo Josué. Bom, apresentamos aí uma síntese da história da vida do nosso gigante da fé. Agora é hora de aplicarmos este estudo, tirarmos as verdades práticas para a nossa vida. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 24 até o versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível.
Nós temos algumas expressões aqui que nos mostram algumas atitudes tomadas por Moisés, atitudes que levou Deus a confiar em Moisés para a realização de uma grande obra, que era tirar o seu povo do Egito e conduzir o seu povo à terra prometida. E essas atitudes, elas foram tomadas porque Moisés foi um homem de fé. Então quero compartilhar com vocês 5 atitudes tomadas por Moisés. Vamos lá. Primeira atitude, atitude de recusa. Você vai ver isso aí no versículo 24. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. A recusa só pode ser feita quando se faz uma comparação de valores. O que Moisés estava comparando ali? Os bens materiais, como palácio, tesouros, banquetes, conhecimento. Humanamente falando, seria loucura recusar essas coisas. Na avaliação de Moisés, essas coisas não satisfaziam os anseios da sua alma. As coisas materiais, elas são transitórias, elas não podem entrar na eternidade conosco. Diz o texto, sendo grande, isso significa que a recusa que Moisés fez foi uma recusa consciente. Ele sabia o que estava recusando. Não houve a interferência de pessoas, não houve a interferência de coisas, de circunstâncias ou de convicções. Ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Em detrimento da nossa comunhão com Deus, teremos que recusar o que é transitório em favor do que é eterno. Muitas vezes vamos ter que recusar ou abrir mão daquilo que é transitório, daquilo que é passageiro, em favor daquilo que é eterno. A segunda atitude de Moisés foi que ele fez uma escolha. Ele escolheu. Moisés preferiu a vida dura com o povo de Deus em vez de se entregar à vida fácil de pecados com os seus opressores. No ato de fé, Moisés enxergava adiante, antecipando a recompensa. Ou seja, ele acreditava que o que Deus estava ali prometendo era maior e melhor do que as coisas que ele estava vendo. Você vai ver isto em Hebreus capítulo 11, versículos 25 e 26. A escolha é algo que motiva a vida. Você, quando faz uma escolha, isto tem grande chance de motivar você a continuar. É o imperativo da vida, a escolha. É um ato consciente, nela mostramos aquilo que realmente somos e como nos posicionamos em nossas decisões. Enfim, mostramos aquilo que nós queremos quando fazemos uma decisão. A escolha não deve ser imposta, deve ser voluntária e espontânea. Por isso, é um ato consciente. Moisés escolheu não abrir mão da intimidade com Deus. Qual será a sua escolha? Que escolha você tem feito em teu caminhar com Deus, em teu andar com Deus, em tua jornada com Deus? Moisés escolheu não abrir mão da sua intimidade com Deus. Você está abrindo mão da tua intimidade com Deus por outras coisas? Coisas efêmeras, coisas transitórias, coisas passageiras? A terceira atitude de Moisés foi a atitude de deixar, abrir mão, desapegar-se. Você vai ver isto no versículo 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Essa palavra deixar significa para Moisés
um ato visível. Moisés viu o que ele estava deixando para trás. Ele viu aquilo que ele estava recusando. Ou seja, esta palavra deixar significa para Moisés um ato visível decorrente de sua recusa e consequente escolha, que eram atos invisíveis. Moisés não tinha visto aquilo que aguardava por ele no futuro, mas no ato de fé, ele acreditou que dias melhores e coisas melhores poderiam acontecer com ele no futuro se ele obedecesse a Deus. Moisés deixou o que os seus olhos viam na esperança de alcançar o invisível que Deus tinha para ele. Na ótica humana, Moisés estava deixando tudo de bom que a vida pode oferecer, como poder, riqueza, influência e tantas outras coisas, mas pela fé, Moisés avistava algo mais profundo, algo eterno, algo que não era perecível. O que precisamos deixar para trás em favor de uma vida que nos leve a ter mais intimidade com Deus é a pergunta que eu te faço nesse momento. O que você precisa deixar para trás em favor de uma vida que nos leve ou que te leve a ter mais intimidade com Deus? Pensa. Aquilo que tem impedido, aquilo que tem impossibilitado, aquilo que tem dificultado que você tenha mais intimidade com Deus. É hora de você deixar isso para trás. É hora de você fugir destas coisas. É hora de você desapegar-se destas coisas para ter mais intimidade com Deus. Quarta atitude, não temer. Moisés não teve medo da ira do rei. Moisés não teve medo da ira de Faraó. Você vai ver isso no versículo 27. Faraó tinha ameaçado Moisés de morte. Vivemos como servos do Senhor num mundo cheio de ameaças. Ameaças e perseguições tais como somos chamados de antiquados, de fanáticos pela igreja. Não tememos quando temos consciência da importância da nossa escolha. Quando você tem consciência de que o que você escolheu é bom, é legítimo, então você não teme. Então você não se preocupa com as consequências. Pela fé, entendemos que ao fechar os olhos neste mundo, não é o fim de todas as coisas para nós. Há um lar de plena paz na eternidade oferecido aos filhos de Deus. Se você é filho de Deus e filha de Deus, há um lar prometido para você na eternidade. Não devemos temer a mal algum. O Senhor é a nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor peleja por cada um de nós. O Senhor peleja pelo seu povo. A quinta e última atitude que Moisés tomou, que fez dele um homem comprometido com Deus, que fez dele uma bênção nas mãos de Deus, foi ficar firme. Sim, porque ficou firme como vendo o invisível. Ficar inabalável, ficar perseverante. Você vai ver isso no versículo 27. A recusa de Moisés e aquilo que ele deixou foi algo visível, tá bom? Porém, como recompensa do Senhor, foi dado a Moisés o privilégio que homem algum teve, ou seja, ver Deus face a face, falar com Deus boca a boca, ver a glória do Senhor. Moisés viu o invisível. Quando Moisés estava no monte conversando com o Senhor, recebendo lá as leis para o povo hebreu, quando Moisés desceu, as pessoas não podiam olhar para a face de Moisés, porque a presença da glória de Deus na vida de Moisés era tão grande que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés
e Moisés teve que usar um lenço, um véu, por um período de tempo. Moisés recusou o material, o invisível, o passageiro, mas em compensação pôde ver o espiritual, pôde ver o invisível, pôde ver o eterno. Precisamos confiar em Deus, seguir o nosso caminho, porque Deus está ao nosso lado. Muitas foram as dificuldades que o nosso gigante da fé enfrentou. Houve um momento da trajetória do nosso gigante da fé, Moisés. Momento em que Deus disse a Moisés: eu vou destruir este povo. Deus pensou em destruir o povo hebreu. O povo que era a herança dele. O povo de onde viria o filho dele. Deus fala: eu vou destruir este povo e farei de você uma nação. Olha só o que Moisés fala para Deus. Isto é ter intimidade com Deus. Senhor, apaga o meu nome do seu livro. Se for para fazer isto, apaga o meu nome do seu livro. Deus, então, resolve não destruir o povo hebreu. Este povo entra na terra prometida e, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade, vai nascer desta nação, deste povo. Eu quero concluir o nosso estudo dizendo: na travessia do Mar Vermelho, quando as águas se abrem dando passagem a Moisés e ao povo, ele mostrou firmeza de decisão, mesmo sendo uma ideia aparentemente impossível. Diante do desafio apresentado e perante o temor do povo, Moisés responde com atitude e faz aquilo que acredita ser o melhor para o seu povo. Deus tem procurado pessoas de atitudes. Deus tem procurado pessoas de atitude. E a minha pergunta a você que está acompanhando este estudo neste momento: você é uma pessoa de atitudes? Queremos um mundo melhor, queremos uma sociedade mais justa, mas qual tem sido a nossa atitude para que estas coisas aconteçam em nosso mundo e em nossa sociedade? O que nós temos feito para melhorar o cenário em que nós estamos vivendo? Não vamos nos conformar com as coisas deste mundo, mas sejamos transformados pela renovação da nossa mente, sejamos transformados pelo conhecimento que nós temos da palavra de Deus, pelo conhecimento que nós temos da vontade de Deus para a nossa vida, porque se a nossa mente for transformada por este conhecimento, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Que o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos faça ser pessoas de atitudes e, querendo Deus, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia e nós queremos pedir que o Senhor faça de nós pessoas de atitudes, pessoas que, pela fé, perseverem pela fé, transformem o meio em que vivem pela fé. Possamos caminhar, possamos andar, possamos fazer a nossa jornada com a certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos conduz em cada etapa da nossa vida. Deus, muito obrigado pela tua misericórdia. Nos abençoe. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero terminar este momento lembrando a você que é membro de nossa igreja ou que é amigo da nossa família Ibacesc, que mora nas proximidades de nossa igreja. Domingo
teremos o nosso almoço missionário. Se você quiser maiores informações, você poderá fazer contato com a secretaria de nossa igreja de 9 às 16 horas pelo telefone 3395-0303. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor